Boa noite, pessoal. Então, eu sou o professor Arlindo, da Unifesp, e estou fazendo esse videolog para registrar como está andando a greve, porque eu notei que no passado a gente perdeu muita informação sobre o andamento das últimas greves. Eu vou deixar isso registrado. Hoje, para a Unifesp, estamos no dia 30 da greve, né? Então, praticamente um mês de greve. Muito importante lembrar que outras instituições estão há muito tempo já em greve, principalmente os tais, né? Então, os tais começaram, de fato, a greve. Meu tema de hoje é bem antipático, que é se o governo Lula soltou a mão do ensino superior. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Quero mostrar que o governo federal, o governo Lula, o ministro Camilo Santana, aparentemente não colocaram nas suas metas a manutenção do ensino superior. Não estou nem falando de ampliação, né, e investimento, estou falando em manter o que existe. Mas a principal notícia de hoje é que hoje teve a Assembleia Docente, e nessa Assembleia decidiu-se pela manutenção da greve, foram 128 votos a favor da manutenção da greve e 48 votos contra e algumas abstenções, tá? Então, a reunião teve como principal ponto de pauta a discussão da conjuntura e então passou-se para essa votação e depois dessa votação teve alguma discussão sobre como agir, né, nesses próximos dias. Então, ontem eu fiz um vídeo sobre a não reunião, né, entre os sindicatos e o governo federal. Depois daquele vídeo, como já estava cantada essa pedra, né, veio a informação de que o PROIFES teria assinado com o governo federal. Lembrando que o PROIFES não é um sindicato, é uma federação, é uma junção de sindicatos locais. São 6 sindicatos de universidades vinculados ao PROIFES, as mais importantes ali, Federal do Goiás, Rio Grande do Norte, Santa Catarina. E muito importante lembrar que a base é a favor da manutenção da greve, ou melhor, a base recusou a proposta do governo e mesmo assim a direção do PROIFES assinou. Então, é muito controverso. Mas mais importante é o seguinte, o fato do PROIFES ter assinado com o governo não esmorece o movimento de greve das federais, que hoje está com aproximadamente 60 universidades federais em greve, né, contra essa, entre aspas, representação do PROIFES de 6 universidades. Acho que o natural aí é que essas universidades criem uma vergonha na cara e saiam do PROIFES, né? Porque o PROIFES tem sido um, entre aspas, sindicato pelego utilizado para quebrar os movimentos. Eu gostaria, assim, eu queria ver a cara, assim, de um docente representado pelo PROIFES explicando para um docente que entrou recentemente, que teve a sua carreira destruída, né, uma carreira muito pior, o que ele acha do PROIFES. Né? Eu não entendo por que essas universidades ainda estão vinculadas ao PROIFES. Bom, moral da história aqui é a seguinte, né? Greve continua. Na segunda-feira, dia 4, né, acho que é isso. Segunda-feira, dia 4, deve ter uma outra reunião. Dia 3, desculpa. Então, na segunda-feira, dia 3, vai ter uma nova reunião entre o Andes, o Sinasef, os nossos sindicatos, e o governo a respeito do aspecto salarial. Né? O governo já colocou, está batendo na mesa que não tem negociação, lembrando que a proposta do governo é 0 esse ano, 9 ano que vem e 3,5 em 2026, tá? Eu ainda quero comentar um pouco essa estratégia do governo aí de 0 esse ano e 3,5 em 2026.
Bom, continuando os nossos pontos, queria destacar então, queria comentar um pouco esse número aqui, 128,48. Então presta atenção que na última, tá, esse número foi 121 a favor da greve e 70 contra a greve. Então vejam que a greve, na verdade, ficou mais forte. Tem mais docentes votando a favor da greve, tem menos docentes votando pelo encerramento da greve. Acho que isso muito em função desse escândalo que é a farsa de assinatura com o PROIFES. Bom, continuando os nossos assuntos, vou trocar de assunto agora e falar, de fato, sobre Camilo Santana, né? Então, espero que o áudio aqui também seja retransmitido, mas eu vou colocar aqui uma frase do Camilo Santana. Esse é o programa Roda Viva de 2023, né? Dia 12/6 de 2023. Convido todo mundo a assistir esse vídeo cuidadosamente e depois escreve aí nos comentários se você acha que o ensino superior está na lista de prioridades do MEC. Não está, meu caro, não está. Olha essa frase. Apoiado do ponto de vista com indução técnica, com indução financeira. Naquela época eram poucos recursos colocados nesse programa. Acho que à época o Ministério olhava muito para a educação superior, que é o papel. Naquela época, o Ministério olhava muito para a educação superior. O que você entende disso? Nós não estamos mais olhando para a educação superior. Então, depois, se você ver com atenção esse vídeo, você vai ver que as metas do MEC são educação de tempo integral, alfabetização, e hoje teve anúncio importante sobre alfabetização, vou mostrar, e a conectividade das escolas, né, e também a questão de inclusão. Só que sou a favor desses pontos, sou muito a favor desses pontos, tem que realmente o nosso ensino médio é um gargalo do sistema todo, mas não pode desmanchar a educação superior. Preciso ter orçamento, preciso ter carreira. O que a gente está vendo é não recomposição do orçamento do ensino superior, a carreira docente sendo desvalorizada. Então, em termos de futuro, né, o que a gente está vendo é uma desconstrução ou uma manutenção do que foi desconstruído. Né? Convido a todos para visitar um campus de Universidade Federal ou de Instituto Federal e ver a situação. Goteira, coisa quebrada, manutenção por fazer, tá? É bem visível, convido a todos. Bom, mas é claro, eu fiz um corte malandro aqui, né, mas vê lá o vídeo como um todo, e é sério, não saiu, né, Lula soltou a mão da educação superior. Agora, uma coisa interessante, né, o pessoal hoje, durante a Assembleia de Greve, não me lembro quem foi que apresentou esse dado, falou, não, mas o Camilo Santana vai apresentar uma recomposição do orçamento para as universidades. Ele só não fez isso porque ele está gripado. Né? Acontece que durante a nossa reunião, Camilo Santana estava com o presidente Lula, da secretária da Educação. Eu acho que não era gripe, não. Eu acho que não foi isso. Tá? Hoje aqui... Então, eles basicamente estavam apresentando hoje um investimento de 1 bilhão em apoio aos municípios e estado na implementação das escolas integrais, né? E colocaram uma importante meta, sou bastante a favor dela, de que todas as crianças sejam alfabetizadas, que 80% das crianças sejam alfabetizadas dentro do prazo, dentro da idade correta. Uma meta super importante, eu acho que hoje em dia está em torno de 62, 63, teve problemas durante a pandemia, só que 1 bilhão é pouco, né? 1 bilhão não é um orçamento tão significativo. Mas, só para dizer, né, que o argumento que o Camilo Santana estava doente é mentira. Tá? Então, eu não entendo por que o pessoal passa pano. Na verdade,
muito dos argumentos contra a manutenção da greve, né, eles são argumentos são argumentos muito fracos, e que eu vou mais adiante desmontar um pouco esses argumentos. Mas eu acho que as pessoas precisam decidir se elas são educadoras ou se elas são petistas. Precisa decidir, não dá para ficar em cima do muro. Ou você apoia uma educação a longo prazo, ou você apoia o governo. Bom, outro assunto importante foi a carta com as reivindicações dos discentes da Federal de São Paulo. Então, os alunos, num movimento bastante importante, né, organizaram uma carta comum. Eu vou dar uma passada aqui nas reivindicações do campus São José dos Campos. Você deve ter recebido essa carta e provavelmente deve estar disponível nos sites e redes sociais dos alunos. Então, primeiro ponto, construção de um prédio, abertura de novas vagas docentes e paratécnicos, conclusão do Centro de Engenharia Biomédica. Então, assim, basicamente, foi comprado um prédio com um orçamento de alguns milhões, já faz provavelmente uns 10 anos, e o prédio continua parado. O prédio continua fechado, totalmente fechado, né, a fachada tampada, sei lá como ali, uns tapumes, e, bom, uma vergonha, né, custo mau uso de dinheiro público, né. Maior investimentos em laboratórios e para cobrir a falta de insumos, e tem muita coisa quebrada. Então, quando você entra num laboratório de informática, por exemplo, acho que não tem uma cadeira inteira, sabe? Algumas máquinas paradas. Então, nitidamente, a infraestrutura está deteriorada, e por uma questão de bom uso do dinheiro público, a gente precisa manter essa infraestrutura, certo? Criação de transporte Talim Parque. Para quem não conhece a Unifesp, né, tem 2 unidades operacionais, a distância entre elas é quase 20 quilômetros, e um aluno que está fazendo iniciação científica, por exemplo, ele tem que ficar transitando entre os 2 campi. Tá? Bom, então essas são as reivindicações dos estudantes. Eles não comentaram aqui, talvez não tenha entrado, né, mas o restaurante avisou que vai parar de funcionar. Bom, então esse é um assunto importante, vale a pena ler a carta dos estudantes, né? Agora eu vou comentar um pouco, quero fazer alguns comentários sobre os argumentos contra a greve. Tá? Primeiro, recomendo a todos ver as assembleias docentes. E, basicamente, as assembleias elas se concentram em grupos que defendem a greve e grupos que querem terminar a greve e voltar até aulas. Né? Tem vários argumentos a respeito de por que terminar a greve. Né? Alguns argumentos são, tá? Não vai ter jeito, vou ter que citar alguns nomes, os vídeos estão aí, né? O pessoal consegue checar, né? Hoje, 2 docentes, né, o Júlio e o Daniel, citaram que não vale a pena manter a greve por uma diferença de apenas 2% entre a proposta do governo e a reivindicação do sindicato. É muito importante deixar bem claro que não são 2%, tá? Tá que nem aquela história dos 20 centavos, né? Não se trata de 2%, tá? Primeiro, a reivindicação inicial do sindicato era de 22%. O governo está dando algo em torno de 16%, né? É meio sombrio ali como chega nesse número 16%. Acontece que a gente não está pedindo aumento real, é recomposição salarial. Tá? Então, se você aceita a proposta do governo, significa aceitar que o seu salário está desvalorizado. Lembrando que já é uma carreira mal colocada dentro dos salários
públicos federais, né? A carreira o executivo já tem salários muito menores do que o legislativo e o judiciário, as diferenças são gritantes. Além disso, dentro do executivo, as federais têm os piores salários, então, importante saber que os tais das universidades federais, dos IFs, têm o pior salário e a pior carreira do sistema federal de funcionalismo. Isso é uma vergonha, né? Então, num país que precisa de educação, isso é inaceitável, tá? Então, isso precisa ser equalizado, isso precisa ser consertado. Então, não são 2%. Além disso, então, se a gente não pode sequer ter recomposição inflacionária, além disso, tem a questão de orçamento, recomposição de orçamento. Orçamento este que é necessário para a vida e o dia a dia dos campi, por uma questão de manutenção do patrimônio federal. Tem a questão de permanência dos estudantes, né? Bolsa para os estudantes se alimentarem, lembrando que o perfil dos estudantes hoje, a maioria dos estudantes são alunos das classes inferiores da sociedade, né? C, D e eles precisam de bandejão, precisam de auxílio transporte, precisam de bolsa para se manter na cidade. Então, a recomposição do orçamento é prioritária, talvez mais prioritária do que a questão salarial. É verdade que as greves têm a questão salarial como ponto determinante para a finalização ou não da greve, mas é importante lembrar dos ataques que a educação tem recebido com histórias malucas aí, essa maluquice de escola cívico-militar, ou os graves problemas em relação ao novo ensino médio. Então, a gente precisa valorizar a educação, né? Não se trata de 2%. Né? Esse é um argumento ridículo. Né? Vamos ver se a gente convence alguém que é por causa de 2% que a greve está sendo mantida. Não é. Outro argumento muito usado pelo pessoal de Guarulhos que consistentemente coloca propostas para finalizar a greve, né? Eles em todas as assembleias votaram contra a greve de forma consistente, quase unânime, mas não vou ter que falar isso. É muito engraçado você reclamar do esvaziamento do campus, mas no dia de fazer a assembleia docente, você não faz assembleia no seu campus, você vai para São Paulo fazer assembleia. Qual a lógica disso, né? É meio absurdo até. Bom, então esvaziamento de campus, meus caros, desculpa, não é argumento, né? Vá lá, ocupa, chama os alunos. Você também não precisa fazer nada no campus, faz alguma coisa online. Bom, outro argumento, fala que a greve gera evasão, né? Então, uma professora, Cristina, mais ou menos uns 20 dias atrás, usou esse argumento na lista de docentes. Hoje esse argumento foi citado na Assembleia. Acontece que a evasão, colocar nas costas da greve a evasão, me parece, no mínimo, um argumento fraco, tá? E o que, na verdade, eu acho que o pessoal está muito preocupado não é nem com a evasão, é com a queda do preenchimento de vagas. Então, deixa eu apresentar aqui uma coisa que talvez você não saiba, mas é muito séria. Bom, você pode entrar no portal Indicadores, que no meu browser aqui não funciona, tá? Mas eu peguei os dados de estudantes ingressantes, tá? E vou mostrar para vocês, eu peguei um curso, que foi ou pedagogia ou uma licenciatura,
e aqui são os números de ingressantes em 2024, 2023, 2022, 2021. Então, para um curso com 150 vagas, tem uma ocupação de 98 vagas. Isso é bem grave. Curso gratuito, de qualidade, e ocupa 66% das vagas apenas, tá? Então, esse é um problema muito sério, e eu acho que a principal razão para esses problemas aqui, na verdade, é a desvalorização da carreira docente, desvalorização da educação, e também a massiva oferta de cursos online para licenciatura, e por uma questão financeira, os alunos vão optar pelo que lhes é mais conveniente, né? Então, acho que a evasão, a relação evasão e greve também é um argumento fraco, dado o cenário que a gente tem. Então, ao invés de se preocupar com a questão de que a greve pode dificultar a vida dos alunos, tá? Eu acho que tem que pensar na educação como um todo. Em cenários como esse aqui, em que a presença dos alunos está caindo, né? O interesse dos alunos está caindo. Bom, agora também vale a pena olhar os dados de evasão aqui nesse portal, no portal de indicadores. Agora, a gente sabe que a evasão acontece por várias razões. Uma delas, talvez a mais importante, é falta de auxílio permanência. Então, dizer que a greve atrapalha, vai aumentar a evasão, desculpa, é um argumento muito ruim. Tá? Outro argumento usado foi a questão de cancelamento do semestre. E aí também é um argumento muito ruim, né? A Unifesp já teve cancelamento de semestre no campus Guarulhos, nos idos da última grande greve, tá? Mas a gente está muito longe desse limite, tá? O que aconteceu aqui? Recuperei um texto que aparentemente foi retirado do Estadão. Então, naquele ano, acho que é 2013, né? Naquele ano, os alunos fizeram uma greve de 5 meses, eles tiveram 2 semestres de aula. Basicamente, o campus Guarulhos não comportava as aulas, era, para quem conheceu na época, né, não tinha o prédio principal que tem hoje. Então, após 5 meses de greve, os alunos voltaram, né? Lembrando que a greve principal aqui é dos alunos, e aliás é muito engraçado, né? Teve assembleia que os docentes de Guarulhos, em algum momento alguém falou que não tinha feito greve, que as greves eram dos alunos. Então, e agora eles argumentam ali que os alunos agora estão em greve, os docentes não estão, e que as greves trazem muitas perdas. Agora eles esquecem, né, que o prédio atual, né, que viabilizou de fato, né, tornou consistente o campus Guarulhos, o prédio é fruto dessa greve aqui, dessa greve forte, que teve aluno preso e teve agressão, e foi um horror, e realmente é um trauma para quem viveu essa época. Mas, né, o campus hoje é estável por ganhos dessa greve. Aliás, o campus de São José dos Campos, o prédio principal, que fica no Parque Tecnológico, também é ganho dessa greve, né? Se você olhar o prédio principal de Guarulhos e o prédio principal de São José dos Campos, eles são idênticos. Então, depois de muita pressão dos alunos de Guarulhos, saiu então essa licitação dos prédios, e São José dos Campos pegou uma carona no projeto de Guarulhos, tá? É até curioso que o prédio de São José dos Campos saiu antes, né, do que o prédio de Guarulhos, por uma questão de localização, né? Então, teve muito problema nessa época, inclusive os docentes, em carta anônima, pediram a saída do campus de Guarulhos, tá? E agora
estranhamente, aqui tem uma foto de como era antigamente, interessante essa foto. Então, e aí eu volto a perguntar, né? Como é que a gente pode reclamar da ocupação do campus, mas quando vai fazer uma assembleia de docentes do campus, a assembleia não é marcada no campus? Tem inconsistência muito grave aí, né? Bom, continuando para outros assuntos. Então, fechando, né, a questão dos argumentos contra a greve, eu não concordo com nenhum desses argumentos e faço questão de deixar aqui meu repúdio a essa manipulação. Eu acho que o ponto central aí, a greve está muito política, agora ficou bem claro o aspecto político da greve. E aí eu volto naquela questão, você precisa decidir aí se você é um educador, se você está trabalhando pela educação, ou se você é um petista trabalhando pelo projeto do PT. Isso fica bem claro ali, sabe, aqueles argumentos mal colocados e fracos, e muito difícil ouvir esses argumentos. Bom, continuando, vou aproveitar, né, e reclamar um pouco de algumas coisas locais, né, eu não estou resistindo, não me contenho, tá? Então, nessa coisa de ter greve, né, e aí eu fui gastar um pouco de tempo para ver de fato as quedas do orçamento, aí, bom, onde ver o orçamento, né? Vamos lá no site da Pró-Reitoria de Administração, tá? E no site da Pró-Reitoria de Administração, tinha aqui um print que eu fiz antes da coisa toda rolar. Então, eu fui clicar no botão orçamento e o botão não funcionava, tá? Na verdade, eu fui clicar nesse botão quando teve a palestra da professora Soraya no campus São José dos Campos sobre o orçamento. Então, antes da palestra, deixa eu ver como é que está o orçamento. Não tem nenhum dado de orçamento. Bom, eu clicava lá no botão orçamento, o botão não funcionava. Aí abri um chamado, né? Abri um chamado e expliquei, né? Olha, eu estou clicando no botão orçamento e o botão não funciona. Basicamente foi esse o chamado, né? O que você espera? Legal, o pessoal vai arrumar o botão. A resposta que eu tive é: não faço ideia do que deveria ser o link, botão removido. É esse o nível de como estão as coisas nas universidades federais, tá? Então, aqui, né, na página da Pró-Reitoria de Administração, existia um botão de orçamento que existe para a transparência do orçamento. E aí, quando você reclama que o botão não funciona, qual a solução? Apaga o botão. Óbvio. Isso aí, resolvido. Bom, é lógico, né, nem preenchia, nem me deu o trabalho de preencher a avaliação do serviço, né? É uma coisa, essa aqui vai entrar para o caderninho de coisas que acontecem na Unifesp e no serviço público. Bom, falei um monte de coisa, né? Eu acho que a questão importante é que a greve continua. Reforço que o governo federal soltou a mão do ensino superior e estamos ansiosos para uma reconciliação orçamentária e de carreiras, né? Agora, eu realmente ainda me pergunto por que o governo adota a estratégia de cansar a categoria, né? Eu acho que para o governo, se essa greve chegar em 3 meses, não tem problema nenhum, né? Aliás, eu não concluí o raciocínio, né? Quando aquele raciocínio de que pode ter cancelamento de semestre, mas já volto, né? Então, acho que para o governo ter uns 3 meses de greve não é problema nenhum. O impacto, na verdade, acaba sendo nos estudantes, né, principalmente dos estudantes de graduação. E o que eu imagino é que o governo deseja chegar numa reconciliação mais próximo ali das eleições municipais, né? E aí tem a bandeira de estamos valorizando o ensino superior. E outra questão importante é, na proposta do governo, fiquem atentos. Então, primeiro ano de governo, reajuste linear de 9%.
Segundo ano, 0 de aumento. Terceiro ano, 9% de aumento. Quarto ano, 3,5%. Então, nos anos de eleição, não tem aumento. Eu acho que a ideia aí é meio clara, né? Ano de eleição, vamos colocar o orçamento onde vai ter maior impacto na mídia, né? Então a gente precisa comunicar melhor, né? Eu acho que a questão é comunicar melhor o serviço prestado pela universidade e vamos trabalhar para que essa greve continue. Então, é isso. Dia 3, nova reunião em Brasília. Dia 5, nova Assembleia Docente. Daqui até lá, a greve continua e vamos fortalecer esse movimento. E vamos, veja, muito importante ver que os números da greve aumentaram, né? Mais docentes a favor, menos docentes contra. É isso, pessoal. Mando um abraço especial para os alunos que estão sem apoio, tá? É muito importante apoiar o movimento também dos discentes. E, claro, os tais também, né? Valeu, pessoal.